Amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tava conversando com meu pai sobre a chuva que aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá uma chuva a semana toda, a gente já tá virando sapo. E aí eu perguntei pra ele assim, pai, tu viu a chuva? Tá muita água. Ele, o que eu vi, e a parte que eu não vi, falou brincando assim. E né, nessa resposta que foi brincando, se encaixa muito assim, que a gente só tem consciência de alguma coisa que está acontecendo, ou de alguma mudança que a gente tem que fazer, seja na gente, ou seja em relação à percepção que a gente tem das coisas, quando a gente tem a consciência dela, né? Quando a gente não sabe, não tem o que modificar o que a gente não tem informado ali, o que a gente tem o conhecimento. Então, e aí esse ponto aí pegou num outro ponto que na semana passada eu estava comentando isso aqui para você entender o que eu vou falar, para ficar mais claro. Na semana passada veio um prestador de serviço aqui e eu fui deixar a chave do banheiro ali debaixo para ele, né, para ele poder conseguir ficar com mais fácil acesso, enfim. E como eu ia sair e não ia recepcionar, não ia estar aqui na hora que ele estivesse chegando, eu só peguei a chave do chaveiro, fui ali, coloquei na porta e fui pro dentista. Aí quando eu voltei, eu vi que a chave estava numa outra porta ali, na parte do depósito, assim. Aí eu olhei aquela chave e falei, mas será que ele queria pegar alguma coisa? Que eu poderia ter deixado as duas chaves, né? E daí peguei a chave, que estava a porta aberta, tranquei, aí fui no banheiro, estava trancada a porta do banheiro. Daí eu botei essa mesma chave, né? Coloquei ali e trancada. Eu, que coisa, trancou a porta, né? A porta trancou, ficou trancada, não tá funcionando a chave. Aí tá, fui ali no chaveiro, quando eu fui largar essa mesma chave no chaveiro ali, eu olhei e vi a outra chave ali. Só que uma tem um chaveiro, uma bola azul desse tamanho, e a outra só as correntinhas. Só pra você ver, eu conheço chaveiro minha vida. E na hora que eu peguei a chave pra deixar pra ele já aberta, eu tinha certeza que era aquela chave. Aquela chave era daquela porta, ele ia conseguir entrar, ia conseguir fazer as coisas dele ali, enfim. Eu tinha certeza disso. E fui embora, nem testei a porta, nem testei se abrir. Então, às vezes a gente tem algumas convicções, algumas certezas, e isso por uma bobagem quanto ao chaveiro, ou por alguma consciência em relação a gente ter informação de modificação, que a gente não percebe. Então, é um importante esse estado de observação, porque isso que eu fiz da chave é a coisa que a gente faz no piloto automático muitas vezes. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, ele tem a tendência dos hábitos do caminho rotineiro, das atividades rotineiras, aquela coisa, eu tranquei a porta, desliguei o fogão, fechei o carro, né, de questões comuns, assim, ele coloca naquela categoria ali de rotina, que é pra ele não gastar muita energia quando vai fazer aquelas atividades, que daí a gente entra na maior parte do tempo no piloto automático, né, que é quando a gente faz a coisa só porque já está habituado àquele comportamento, naquela rotina. Então é muitas vezes sem questionar, e esse mesmo comportamento do piloto automático, a gente tem também com reações, com ações também, né, baseada numa reação, principalmente a reação, porque ela nos pega ali de surpresa, já que é uma reação. Então, essa reação e essa ação, a gente tem muita riqueza nelas, no automático mesmo, para quando a gente entra no estado de observação, para poder entender o que tem por trás desse comportamento, desse sentimento que despertou, dessa situação que a gente interpretou de um outro jeito, que até estava falando outro dia com uma amiga minha, que a mesma relação, por exemplo, uma relação, um casal, um trai o outro, a mesma relação, mulheres ou homens diferentes, eles vão ter perspectiva diferente. Um vai se sentir traído, o outro vai se sentir humilhado, o outro abandonado, o outro rejeitado. E embora elas sejam semelhantes em relação à dor que desperta, elas têm uma percepção diferente, um pouco ali no entendimento, em relação ao que aquilo vai gerar, o que aquilo vai alimentar, os outros sentimentos que tem por trás, esses benefícios secundários em relação a essa mesma dor. Então, o quanto a gente estar atento, né, para poder ter a consciência, né, que a gente só vai enxergar se estiver vendo. Tipo, meu pai, viu a chuva estava caindo, que eu vi, que eu não vi, não sei. Então, é bem isso aí, sabe? A gente tem a consciência quando a gente está em estado de observação. E não naquele estado de observação xarope, em que a gente até cansa a parte mental. Só que quando a gente quer se melhorar como um ser humano, quando a gente quer evoluir, expandir, né, a gente precisa dessa auto-observação, principalmente, né, observar o alheio é muito fácil, mas observar a si que é o desafio, né, porque o dedo que aponta tem 3 que voltam pra gente, então é esse exercício de se olhar, né, e o se olhar não é só para também melhorar, mas é também para entender algumas camadas, que a gente é tipo cebolinha, tipo uma cebola ali, né? Cebolinha comprida. Mas a cebola, a gente tem camadas ali que o automático aqui, que está agindo, que está na rotina, que está respondendo automático, que está agindo no automático, está no automático. Justamente por estar no automático é que ele não está sendo observado.
Então, esse exercício de observação para poder criar a consciência do que a gente tem por trás desse comportamento, desse sentimento, do que acarretou, do que despertou, é o caminho para a gente poder se melhorar, é o caminho para a gente poder não ficar mais interpretando as situações e relações pelo aspecto da dor, pela dor da criança ferida, pela dor da criança interior. Então, essa consciência que a gente busca é através do autoconhecimento, que vem através desse exercício de observação. Eu li outro dia uma frase muito boa do livro do Divaldo Paulo Franco. Não sou muito fã dele, mas esse livro eu curti. Que é o mesmo olho que observa é o observado que faz a observação. Então, essa mesma situação a gente pode perceber ela por 3 perspectivas, mesmo embora sendo da gente mesmo olhando ela. Então, é uma riqueza, no automático tem muita riqueza para a gente criar a consciência para conseguir fazer essa modificação. Então, foi isso. Na hora que meu pai falou isso, eu achei tão querido, assim, né? E é bem isso, sabe? É a consciência que traz o conhecimento em relação ao aspecto que eu preciso modificar, o aspecto que eu tenho que reavaliar, o aspecto que eu preciso questionar. Então, todo esse exercício de observação, embora ele seja exaustivo, dependendo do nível que a gente está, do nível de consciência que a gente tem, ele é bem necessário justamente para evitar esse automático no futuro e para evitar até dores maiores, né? Porque aquela coisa assim, tem um Instagram de psicologia que é muito gostoso, assim, e ele tinha um desenho outro dia que falava assim, que aquele mesmo que fere também já foi ferido, e aquele mesmo que dá amor, que entrega amor, ele também está sendo amado, né? A gente dá o que a gente tem. Então, esse aspecto de se melhorar faz com que a gente também... não limite, mas é limite também, mas faz com que a gente coloque, entenda o que é a reciprocidade, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu quero, o que eu não quero. Então a gente modifica a perspectiva e também reavalia valores próprios, né? Valores em relação a situações e relações. Então é isso, só queria compartilhar esse insight leve, assim, que foi do meu pai, da brincadeira da chuva e da chave, né, que a gente faz automático. E muitas vezes o automático da gente tá errado. Eu no automático da chave ali completamente equivocada. Completamente. Então, esse olhar é importante justamente para ajustar os pontos e ir para um caminho que, embora o objetivo seja o comum, os caminhos são variantes. Então, é gostoso, é gostoso. É cansativo e gostoso fazer esse exercício de observação. Então é isso. Beijo.